João, no seu primeiro capítulo, diz o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Tudo que foi feito por Ele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No momento em que Jesus tornou-se uma realidade aqui, dentro da circunstância do Elcio, de vocês, cada um, nós entendemos que a possibilidade de buscar, de aceitar, de clamar, de pedir para Deus, faz com que Ele tome as providências que são necessárias e nós não podemos tomar. Existe uma história que mostra que Deus não desperdiça as coisas humanas que estão sendo oferecidas, embora elas sejam uma porcaria. Eu estou me referindo a uma outra panela onde eles fizeram uma sopa, lembra? E toda hora eu falo dessa sopa. Não era uma sopa de pedra, era uma sopa de ervas. Só que o cara que catou essas ervas, ele não era muito entendido e pegou ervas envenenadas. E quando eles foram comer, eu não sei como é que eles descobriram isso, mas na hora que foram comer, eles disseram, está envenenada a sopa, não presta. Aí Deus disse, joga essa sopa fora que eu vou mandar uma sopa lá do restaurante celestial para vocês. Não. Mas por que Deus não fez isso? Lição para nós. Aquilo que estava na panela não servia para nada. É a mesma coisa da minha realidade. A minha realidade está envolvida em pecado. E o salário do pecado é morte. Só que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora, Deus não mandou eu subir lá aos céus e buscar uma tigela de sopa. Deus simplesmente pegou e veio e trouxe uma solução. Ele disse, pega um pouco de farinha, joga dentro da panela. Não mandou jogar uma pedra, foi farinha. E no momento que a farinha caiu lá dentro, a sopa ficou boa. Todo mundo comeu e não aconteceu nada. É curioso que a maneira com que Deus movimenta as coisas em nosso favor. Agora, o problema que existe, o grande problema que existe, e a gente repete isso dezenas, centenas de vezes, mas na verdade continua sendo importante a gente verificar o contexto bíblico, é que nós vivemos considerando que existem pedras demais e sopa de menos. As promessas e a bênção de Deus foi considerada inviável. Só tenha uma sopa de pedra, não como isso de jeito nenhum. O povo de Israel chega na frente da terra prometida e diz assim, mas tem muita gente lá tem gigante, lá tem isso, lá tem aquilo. Conclusão, desistiram, não entraram. Moisés, quando Deus chega para ele e fala, Moisés, você vai ser o meu emissário. Ele falou, reclamou, brigou, até que Deus fez a cobra aparecer da vara e tudo mais. Mais à frente, já no desempenho da missão, eles param bem diante do Mar Vermelho. Deus falou assim, ele chegou para Moisés e falou, Moisés, que você está aí enrolando? Diga ao povo que marche. E eles atravessaram o Mar Vermelho. De novo, ele nem fala do capitão do rei, que eu tenho falado tanto desse capitão do rei que foi amassado na porta, que deixa para lá. Quando Jesus pediu aos discípulos que fizessem a alimentação daqueles assistentes que ali estavam, eles disseram, não tenho nada. Imagina como é que eu posso fazer. A única coisa que ele tinha era uma pedra chamada 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse, manda o negócio funcionar. Distribuiu, serviu todo mundo, sobrou. Quando aquele menino recebeu 1 talento só, o que ele falou? Talento só, isso aqui não vai dar sopa de jeito nenhum, vou esconder. Só que, quando termina o episódio, vocês têm lá em Mateus 25, dizendo, disse o Senhor, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Porque qualquer que tiver será dado, mesmo que ele tenha só uma pedra, e terá em abundância. Então, na realidade,
O que nós estamos constatando aqui é que existe, da nossa parte, às vezes, uma absoluta tendência para dizer, não, Deus não dá. Porque o que eu tenho não tem condição. Então nós deixamos de tomar a iniciativa. Nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a palavra mais um pouco, nós deixamos de vir na reunião do culto tal, porque eu já vim, não deu certo, porque eu já fiz e não funcionou. Nós muitas vezes simplesmente paramos e queremos ou que tudo aconteça lá do céu, ou achamos que não vai acontecer nunca, de jeito nenhum. Quando Jesus falava com os seus discípulos e conversava com eles sobre certas dificuldades que eles estavam tendo de realizar obras de libertação e tudo mais, ele diz o quê? E Jesus disse, por causa da vossa pouca fé, está em Mateus 17, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, aí nós estamos falando de uma super pedra, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, realmente, nós estamos vendo a posição de Jesus como uma posição muito motivadora. Ele diz claramente, se você tiver a fé bem pequenininha, você não vai precisar nem se preocupar com as pedras, porque pura e simplesmente você vai determinar, e pedras, no caso aí gigantesca, né? Super pedras, você vai determinar que elas se retirem e elas vão se retirar. Existe um texto bíblico que de certa forma dá uma ilustração sobre a ação de Deus, e no caso a sociedade que nós fazemos com Deus, realizando alguma coisa a partir do praticamente nada. Eu estou me referindo àquela visão que Ezequiel teve lá no capítulo 37. É uma história sobre um vale de ossos secos. E diz o texto assim, e disse, vou começar aqui, veio sobre mim a mão do Senhor, me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Bom, há duas maneiras de nós raciocinarmos a respeito do osso. Ou o osso é o fim de alguma coisa ou o começo de alguma coisa. Porque na realidade, se você está aí andando e se estruturando, é porque você tem ossos. Então o osso é a base fundamental da sua própria realidade. Mas como disse você aí sutilmente, se você for olhar só o osso, você vai dizer, estou no osso. Eu tenho um estudo até que chama assim, não tem nada que eu possa fazer. Estou no osso quer dizer, eu cheguei no limite, não sobrou nada. E ele diz aqui que Deus o coloca diante de um vale, e no vale está lotado de ossos, só tem ossos. Que raio de vale esquisito isso. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Não só eram ossos, mas eram os ossos dos velhos mesmo. Eram os ossos dos tiranossauros rex e outros bichos. E olhando para aquilo, você fala, rapaz, isso aqui já foi, né? Isso aqui era.